Salve galera, estamos começando mais um programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. Hoje, como grande novidade, temos a extensão da nossa comunicação para a plataforma podcast. Então, além das transmissões que rolam todos os sábados, das 6 da tarde às 7h30 da noite, pela Rádio Com e as lives do Facebook, o Nós Nos Outros passará a disponibilizar os seus conteúdos também na plataforma podcast. Hoje vamos fazer um programa com os membros desse projeto, né, que puderam comparecer. Então temos aqui do meu lado a Aline Sanches, estudante de arqueologia pela Universidade Federal de Pelotas, o nosso professor e coordenador do projeto Gustavo Wagner, e eu, Ítalo Marques, estudante também de Arqueologia e Antropologia. Bom dia, gente, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver ouvindo, dependendo da hora, né? Porque agora que a gente está em mídias de podcast, então ficou maior. Então, eu sou a Aline, eu sou estudante de Arqueologia, já no 5º semestre, e desde que entrei na universidade, na UFPEL, tô nesse projeto da rádio. Nesse momento eu falo de Porto Alegre, porque tive que vir para cá para motivos de cuidar dos meus pais, mas estou acompanhando as notícias tanto de Pelotas quanto daqui, obviamente, e acho que é isso. Bom, como eu estou desde o início que eu estou na universidade, no projeto da rádio, eu devo dizer que me trouxe novas experiências com o falar com o público, né? Todo sábado era uma nova experiência, era um novo desafio que era me dado. Principalmente a primeira vez que eu fiz a mediação, foi bem um nervoso, assim, que eu nunca vou esquecer, mas foi um nervoso bom e me senti gratificada depois disso. Mas agora a gente está indo para um novo desafio, que é esse podcast, né? Tentando alcançar novos públicos na internet. E vamos torcer para que dê tudo certo e que deslanche. Pois é, Aline. Então, eu acredito que o podcast será fundamental justamente nessa produção de novos conteúdos, né? Porque assim a gente consegue se conectar com pessoas fora de Pelotas e aí a gente consegue desenvolver algumas pautas mais abrangentes, que não fica retido aquele nicho, né, da cidade e das causas dela em si. Eu quero deixar bem claro, galera, que o programa vai continuar rodando. E a gente está com essa problemática do Covid e fez com que a gente justamente buscasse uma solução para continuar a produzir conteúdo, mas e essa expansão pro podcast já era uma coisa latente entre nós. Agora sim, a gente vai ter mais funções, né? Questão de editar, publicar e divulgar, né, nessas novas plataformas, mas eu enxergo isso com extrema empolgação e acredito que essa proposta do podcast ele só tem a acrescentar nessa nossa comunicação, nessa troca de informações. E basicamente é isso, né? Deixa eu aproveitar a provocação do Ítalo, fazer um comentário. Eu já tinha estado nesse ambiente de rádio em outros momentos da minha vida, assim, sendo entrevistado, né? Mas é a primeira vez, agora com a participação mais efetiva no Nós Nos Outros, e eu no Nós Nos Outros, de a gente ter a responsabilidade de pensar semana a semana a criação de uma pauta para um programa, seleção da temática,
fazer a produção do programa, participar, conduzir, fazer a mediação, que é uma coisa que tem ficado muito a cargo do Ítalo aí, nesse semestre que passou, e é uma parte fundamental do programa. E a pós-produção. E vai ser muito importante, vai ser superdimensionada com o podcast agora. Porque, afinal de contas, precisa editar aquilo que é gravado, precisa armazenar o que é gravado, precisa subir para fazer upload nas mídias sociais. Aí a Aline vai ter uma função fundamental, importantíssima, de multiplicar isso. Então a gente tem muito trabalho e a parte mais fácil, mais cômoda é ser o entrevistado, né? É ser, enfim, vir aqui num programa da rádio ou no momento do podcast, tratar de um assunto que a gente domine. O difícil é tratar do contemporâneo, né, gente? O difícil é tratar do dia a dia, o difícil é a gente colocar de uma forma que caia, que chegue à compreensão de todos e que a gente consiga expressar o que pensa. Isso que vem muito do sentimento, do momento. A respeito desse desafio do Gustavo, eu acho que agora, quando ele falar sobre coisa contemporânea, que é um desafio, e eu acho que quem está fazendo, quem está ativamente fazendo conteúdo para as pessoas que estão em casa, sejam nós, estudantes, artistas, cantores, sabe, todo mundo que mexe com cultura, com notícia, que está, sabe, tem um papel fundamental, e eu me sinto muito honrada de estar tentando pelo menos levar um pouco de, sei lá, não conhecimento, mas um alívio para a pessoa que está em casa, meus colegas que ouvem a rádio, que agora vão ouvir o podcast, sabe? Pelo menos algo para manter contato. É um desafio, mas é um desafio que eu me considero honrada de fazer. Pois é, Aline, eu fiquei refletindo muito sobre o que você acabou de falar aqui, né? Enquanto você estava falando. E isso me veio na lembrança as nossas reuniões de terça-feira. A gente sentava lá no Le Paz ou sentava no Le Parque para conversar sobre quem a gente ia chamar, qual seria a melhor capa, imagem, né? E diversas outras coisas que a gente sempre estava ali conversando e que infelizmente, né, em 2020 acabou sendo privado dessas nossas reuniões e tudo mais. E aí seria o podcast, né, uma adaptação desse nosso vínculo de afeto, né? Mas que presencialmente a gente não se encontra, mas é um podcast com nossas reuniões, né, que a gente faz agora pelo Discord ou pelos grupos de WhatsApp. Isso faz com que nossos vínculos ainda permaneçam, né? Não da melhor forma possível, né, que não tem mais aquele contato presencial, mas, enfim, é uma adaptação, né, a gente parte de um radical, né, de uma mesma equipe, uma mesma forma de rodar o programa, mas com novas extensões, com novas ferramentas. Bem, e você, Gustavo, o que tu acha a respeito de 2020 e o projeto, né? Como você enxerga isso? Como será? A gente, antes de mais nada, agradece o espaço que a Rádio Com nos cede para que a gente possa multiplicar tudo que a gente faz dentro da universidade lá nos nossos cursos. Agradecer a todo mundo que nos ouve. Esse programa que tem um histórico aí, já vão 3 anos de programa. Temos um público cativo já, o que nos honra e nos dá orgulho. Esse programa é um programa discente, é um programa que tem uma coordenação docente, mas acaba que efetivamente quem carrega essa atividade de extensão dos cursos são os alunos, são as alunas. E vocês vão
os novos ouvintes vão ver aí ao longo do tempo, ao longo desse ano, completamente atípico que a gente enfrenta, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que a ação do Nós nos Outros e o sucesso do Nós nos Outros se deve a quem carrega ele, que são as alunas e os alunos. É isso. A comunidade acadêmica toda está convidada e faz parte. Já tivemos programas com diversas outras áreas, com diversos outros cursos, professores, professoras, alunas, todas as áreas da universidade. E esse ano a gente sofremos aí uma interrupção por conta da reclusão, né, e do afastamento social necessário durante a quarentena, por conta do Covid, né, do coronavírus, que nos impediu de fazer esse programa como sempre foi feito, na rádio, ao vivo, olho no olho, enfim, todo mundo conversando, e acaba sendo um espaço confinado, bastante pequeno, uma sala que necessita, né, de pouco espaço por conta da acústica, do sistema de gravação, e a gente não pôde se reunir para fazer. Há algum tempo a gente tinha vontade de criar esse podcast, usar essas mídias novas para divulgar esse trabalho todo que tem sido feito na universidade e discutir as questões sociais, políticas, não é? Que envolvem a nossa comunidade, a acadêmica e a Extramuros Universidade, a comunidade de Pelotas e região. Mas há muito tempo a gente queria fazer isso, então, e acabamos sendo impulsionados a fazer por conta desse momento. Então, a gente espera que a gente dê conta de mais isso, que o programa continue com sucesso e a cadência e a rotina que a gente tinha estabelecido, tinha conseguido estabelecer. Perfeito. Assim espero, né? Ô, Aline, conta aí pra gente como é que você está se sentindo mediante essa nossa situação, né? Do Covid, como você tem passado os dias, você falou que tá em Porto Alegre e tudo mais, mas dá o seu parecer aí sobre a situação que vem assolando todos nós brasileiros. É interessante pensar que eu nunca pensei que eu ia passar, que a gente ia passar por uma crise tão grande de saúde como essa, porque eu lembro quando eu tinha 14 anos, eu estava no último ano do ensino fundamental, que veio o H1N1 e foi aquela coisa assim, meu colégio ficou 2 semanas a mais de férias e depois a gente voltou para uma vida normal, não foi uma coisa assim que, sabe, que nem hoje que a gente está vivendo isso, né? Então, eu realmente achei no início dessa pandemia toda, quando voltou às aulas, assim, voltou às aulas não, porque foi uma semana de acolhida, e daí na sexta-feira já disseram, vão para casa porque não vai rolar. Então, eu realmente achava, eu era uma dessas pessoas que achava assim que, não, isso aí vai passar rápido, não vai dar nada, a gente vai voltar para as nossas vidas mais rápido ainda do que chegou a pandemia, então vai ser tranquilo. Só que quando eu voltei para Porto Alegre, aí é que o impacto, assim, foi um impacto em mim, porque Porto Alegre já estava ficando cada vez mais sem pessoas na rua, porque, de fato, aqui a gente teve muita gente que respeitou a quarentena, tanto que é uma das capitais que menos tem óbitos, e outro dia foi que começou a aumentar porque aumentou as testagens e tal. Tanto que agora o prefeito já lançou esse decreto de que bares e restaurantes podem abrir com restrições e tal, comércio também. O que não vejo isso com bons olhos, porque a gente estava indo muito bem, estava achatando a curva e, né, eu não sei se é um problema do brasileiro ou do ser humano em geral, que a gente é imediatista, né? Começou a funcionar, não, já pode liberar que